Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Alexandra e hoje nós vamos revisar os conteúdos do primeiro bimestre das aulas de língua portuguesa. Primeiramente, nós falamos sobre a linguagem, que é a capacidade do ser humano tem de se comunicar. Falamos sobre a linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza palavras, elas sendo escritas ou faladas. É empregada, por exemplo, em jornais, em telejornais, livros, bilhetes. Abaixo nós temos aí um aviso. Você observa que ele só tem palavras, né? E do lado nós temos um bilhete, que também só com palavras escritas. A gente também tem um outro tipo de linguagem que ele não utiliza palavras, mas a gente estabelece comunicação através desse sistema. Ele vai utilizar símbolos, gestos, expressões faciais, corporais, imagens, formas, cores, sons, entre outros. Exemplos são música instrumental, dança, mímica, pintura, desenhos, escultura, fotografia. Nós vemos aí um símbolo que quando você olha para esse símbolo azul de uma pessoa na cadeira de rodas, você lembra que é para pessoas com deficiência. Quando você vê o semáforo, mesmo não tendo ninguém avisando que verde é para parar, amarelo vai fechar, vermelho vermelho é para parar, né? O verde é para seguir. Mesmo não tendo ninguém, um guarda ali para orientar, a gente já aprendeu esse código, né? E a gente sabe que quando tá verde, o carro tá passando ou o pedestre vai passar. Então, só tendo as cores, não tendo palavra nenhuma, a gente consegue se comunicar. Essa expressão que a gente faz com o dedo, polegar para cima, também mesmo você não dizendo nada para uma pessoa, se você fizer esse gesto, ela vai entender que tá tudo bem, tá ok. Tem linguagens, né? Tem algumas ocasiões em comunicações que a gente utiliza a linguagem mista, que ela utiliza palavras junto com as imagens, com os sons, com os gestos, tá? Ela é usada principalmente no cinema, no teatro e em histórias em quadrinhos. Temos um exemplo aí, uma tirinha, que os personagens, eles utilizam os balõezinhos para falar, mas você também tem algumas expressões faciais que vai te ajudar na interpretação. Língua falada e língua escrita. Falamos também que a língua é um código constituído de palavras e de regras que se combinam entre si para formar frases em uma situação de comunicação. A língua que usamos no Brasil é a língua portuguesa. Então, quando a gente nasce, a gente é apresentado para essa língua, né? E a gente aprende a modalidade falada dessa língua. E mais para frente a gente entra na escola para aprender a modalidade escrita, que a modalidade escrita ela não é natural, ela precisa de orientação, né? Precisa que você aprenda esse código, como a gente falou, a língua é um código, então você precisa reconhecer que as letras juntas fazem um som, né? E depois as palavras unidas têm um significado, e aí você vai aprender a decodificar esse código, você vai aprender a ler e a escrever na escola. Mas já a língua falada você aprende em casa, naturalmente, a partir dos 2, 3 anos de idade. Então, aqui eu digo que a fala e a escrita são duas modalidades diferentes da língua. A língua escrita é mais elaborada e menos econômica. No caso, então, você não vai ter os recursos na língua escrita que você tem na língua falada, de fazer gestos, de você, com o olhar, comunicar. Então, você precisa utilizar mais palavras para expressar algo. Já na língua falada, não. Ela é espontânea, ela é natural. Se uma criança estiver no meio da sua família, ela vai aprender a falar só de estar ouvindo, ok? Então, a gente tem os gestos, a gente tem as expressões faciais, a gente tem outros recursos além da fala para a gente poder fazer uso
da comunicação. Níveis de linguagem. A língua falada, normalmente, ela é mais tranquila, né? Quanto à sua formalidade. Já a língua escrita, às vezes, ela requer uma formalidade maior. Então, vamos falar, então, desses níveis de linguagem. Tanto a língua falada quanto a língua escrita, elas têm esses dois níveis. A linguagem culta ou formal, que é aquela que você vai utilizar dependendo da ocasião que você estiver, é aquela que é mais preocupada com as regras gramaticais, né? Com a norma culta da língua. Ela é mais elaborada, ela exige a concordância, ela exige uma ortografia correta. Essa é a linguagem culta ou formal. Eu coloquei aí um exemplo. Estava muito abatido hoje. Agora, a linguagem coloquial ou a informal, ela é aquela em que os falantes expressam-se de forma mais descontraída, tá? E em que há uma preocupação menor com as regras e com as palavras. Então, fazemos abreviações, utilizamos uma concordância, às vezes, que não é adequada, porque ela é mais livre. Coloquei aí o exemplo. Tava super para baixo hoje. Então, esse é um exemplo de linguagem coloquial. Mesmo não tendo muitos erros aí, a gente tem abreviações do verbo estava, né? E o super para baixo, uma maneira mais informal de falar. Esses níveis de linguagem, eles podem acontecer de acordo com diversos fatores, tá? Um dos fatores que contribuem para essa variação linguística são os fatores regionais. Dependendo do lugar que a pessoa está, que a pessoa cresceu, ela fala de maneira diferente. Então, alguém que mora no Rio de Janeiro fala diferente de alguém que mora no interior de Minas Gerais. Tem um sotaque diferente, tem uma linguagem diferente. Outro fator são os fatores culturais. Níveis de escolaridade diferentes, por exemplo. Uma pessoa que não teve acesso ao estudo, ela vai falar de maneira diferente de uma pessoa que está terminando a faculdade. Outro fator é o fator contextual. Então, dependendo da situação de comunicação, a gente também varia a nossa fala. Nós não falamos da mesma maneira se formos falar com um juiz do que quando falamos com um amigo. Quando a gente está em alguma situação que exija uma formalidade, precisamos usar a língua de maneira mais formal. E quando estamos numa situação que exija menos formalidade, utilizamos a língua de maneira mais coloquial. Outro fator são fatores profissionais. Profissões diferentes têm jargões diferentes, têm maneiras de falar diferentes, têm expressões que são próprias daquela profissão. O fator natural, ele está indicando aí a questão da idade, do gênero dos falantes. Pessoas com idades diferentes, elas vão falar de maneira diferente. Uma criança de 3 anos, ela está adquirindo ainda a linguagem. Então, ela não vai falar da mesma maneira que uma pessoa adulta, que já passou pelo aquele processo de formação da linguagem. Uma pessoa de gênero feminino, às vezes, utiliza mais diminutivos, como ai, que gracinha, que fofinho, do que uma pessoa de gênero masculino. Então, esses fatores, eles não são determinantes na variação linguística, mas eles contribuem. Situação comunicativa. A situação comunicativa é a situação que envolve o ato de comunicação. Ninguém fala sozinho. Nós falamos sempre a alguém, direcionando uma mensagem. Então, os participantes do processo de comunicação são chamados de interlocutores. Quem fala é o locutor e quem escuta é o receptor. O locutor se esforça para passar uma mensagem para o seu receptor e ele
vai se esforçar para entender e compreender qual foi a mensagem transmitida. Agora vamos falar um pouco do substantivo, artigo, adjetivo e numeral. Os substantivos são palavras que dão nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às ações, aos lugares e a tudo que existe no mundo real ou imaginário. Então, tudo que você possa imaginar que tem um nome e uma definição é um substantivo. Coloquei uma frase como exemplo. Acho que estou em um lugar abandonado. Lugar é um substantivo. Artigo é a palavra que geralmente antecede um substantivo. Nós temos dois tipos de artigos. São os artigos definido, é aquele usado para determinar o substantivo de forma definida. São eles o, a, os, as. De repente, as crianças chegaram. Então, quando eu utilizo o artigo definido, eu sei de quem eu estou falando. Eu e o meu interlocutor, nós sabemos de quem se trata. Agora, o artigo indefinido, ele generaliza. Pode ser qualquer um. Olha a definição. É aquele usado para determinar um substantivo de forma indefinida, vaga. Uma, uns, umas. De repente, umas crianças chegaram. Então, nesse segundo enunciado, não estávamos esperando crianças. E, de repente, umas crianças chegaram. Não eram crianças definidas, não eram crianças específicas. O artigo definido, ele especifica. Agora, o artigo indefinido, ele generaliza. Adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo, vamos pegar o exemplo que eu dei da frase do substantivo. Acho que estou em um lugar abandonado. Lugar é um substantivo, ele está precedido, na frente dele vem a palavra que é um artigo indefinido, e logo depois dele vem a palavra abandonado, que está caracterizando o lugar. O lugar poderia ser tranquilo, o lugar poderia ser calmo, o lugar poderia ser perigoso, o lugar poderia ser escuro, mas o lugar aqui é abandonado. Então, todas essas palavras que eu mencionei a respeito, que se referiam a lugar, elas são adjetivos que colocam uma característica. Locução adjetiva é uma expressão que desempenha o mesmo papel do adjetivo. Essas locuções sempre são acompanhadas por preposições de, da, sem, do. Observe o exemplo. Comprou uma toalha de banho. Então, toalha é o substantivo. De banho está caracterizando que tipo de toalha. Poderia ser toalha de papel, poderia ser toalha de rosto, mas é toalha de banho. Então, eu tenho uma expressão formada por duas palavras, uma preposição de e mais um substantivo banho, formando uma locução adjetiva para caracterizar a toalha. Numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade ou de posição numa determinada sequência. O numeral cardinal é aquele que indica quantidade, serve para fazer a contagem. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo de uma frase, perdi 2 quilos. Ordinal é o que indica a posição de um ser em uma determinada sequência. Exemplos de numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Uma frase, você não pensou no primeiro colocado. Multiplicativo é o que indica o número de vezes, ele indica multiplicação. Normalmente nós temos as palavras dobro, que é 2 vezes mais, triplo, 3 vezes mais, quádruplo, 4 vezes mais, quíntuplo e assim vai, ok? Um exemplo da frase que tenho aí, para emagrecer, diminua o triplo do que você comia antes.
Então, diminuir 3 vezes, né? Fracionário é o que expressa uma divisão, fração e parte. Exemplo, cortou o bolo ao meio. Quando você diz ao meio, você diz que ele cortou, dividiu em 2 partes, ok? Palavras substantivadas são palavras de outras classes gramaticais usadas como substantivo. Geralmente, o artigo antecede essas palavras. Vejamos um exemplo. As pessoas acharam o homem estranho. Estranho aqui está se referindo ao substantivo homem. O homem estranho. Aqui, então, estranho é adjetivo. Mas vamos ver na outra frase. Um estranho chegou no bar. Então, essa palavra estranho, que normalmente ela é um adjetivo, na segunda frase ela passou a ser um substantivo, porque ela tem um artigo na frente e ela não se refere a nenhum substantivo. Um estranho, ok? O segundo exemplo. O primeiro ganhará o prêmio. Ele chegou em primeiro lugar. Então, na segunda frase, primeiro é o numeral que indica a ordem. Primeiro lugar, ok? Agora, na primeira frase, esse numeral primeiro, ele não está se referindo a nenhum substantivo. Ele está precedido do artigo o e, por isso, ele é um substantivo. Então, ele não está se referindo a ninguém. O primeiro. Coesão textual. Coesão textual é quando você utiliza recursos para deixar o seu texto mais claro, mais organizado, para evitar, por exemplo, a repetição de palavras. Vamos ver o primeiro texto. Margarida é uma mãe muito dedicada. Margarida tem 2 filhos, chamados César e Paulo. César é vendedor e Paulo é mecânico. César e Paulo são muito agradecidos à sua mãe. Percebam quantas vezes eu repeti a palavra Margarida, quantas vezes eu repeti a palavra César e Paulo. Para poder dar uma clareza maior no texto e evitar essa repetição, a gente pode fazer uso de substituir essas palavras por outras palavras, como, por exemplo, Margarida é uma mãe muito dedicada. Ela, esse ela está substituindo Margarida e está se referindo a Margarida. Então, ela tem 2 filhos, chamados César e Paulo. O primeiro, veja que eu utilizei o numeral aqui primeiro para me referir a César, que foi o primeiro mencionado. O primeiro é vendedor e o segundo é mecânico. Então, eu utilizei o segundo para substituir Paulo, que foi o segundo mencionado. Eles, eu também utilizei aqui o pronome eles para substituir o nome dos irmãos novamente. São muito agradecidos à sua mãe. Prosa e verso. Prosa é um texto escrito de forma contínua e objetiva, estruturado em parágrafos. Veja aí o exemplo da fábula A Cigarra e a Formiga. Ele está estruturado em parágrafos, as linhas vão até o final, sendo contínuas e sendo assim de uma maneira mais objetiva, contando uma história. Agora, os textos em versos, o verso representa cada linha de um poema, que juntas formam a estrofe. A poesia é um tipo de texto que utiliza recursos, por exemplo, a musicalidade, o ritmo, as rimas, para dar maior ênfase ao discurso. Então, veja que o texto 2, nós temos também a fábula da cigarra e a formiga, mas estruturada
em verso, tá vendo? E ela utiliza muito a musicalidade, a rima. Cada grupo de versos compõe uma estrofe. E os versos são as linhas do poema, cada linha do poema. Autobiografia. Autobiografia é um gênero textual em que uma pessoa narra a história de sua vida. Pode ser tanto em prosa como em verso. Utiliza pronomes e verbos na primeira pessoa. Exemplo desses pronomes e verbos: eu, meus, minha, cresci, vivo. Aqui abaixo nós temos uma autobiografia para servir de exemplo. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada e aí arrumo tudo muito bem arrumado. Esse é um trecho da biografia da escritora e ilustradora Eva Furnari. Então, você percebe que estão destacados aí os verbos posso, o pronome minha, o verbo sou, tudo em primeira pessoa. O verbo estou, o pronome eu, o verbo acabo. Então, primeira pessoa. E é isso, pessoal. O nosso conteúdo